Hoje você vai entender o Open Closed Principle, o OCP, o princípio aberto e fechado, que é o O do Solid. E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre o princípio Open Closed lá do Solid, que é o O, que é o segundo princípio lá do Solid. Então, o Open Closed Principle foi definido pelo Bertrand Meyer em 1988. Basicamente, ele diz que um módulo de software deve estar aberto para extensão e fechado para modificação. Em linhas gerais, isso quer dizer o seguinte, pessoal, que sempre que a gente for modificar o nosso sistema, esse tipo de modificação, em geral, vai incorrer em a gente escrever novo código para estender a aplicação que já existe, em vez de ficar modificando código que já existe. Se toda modificação dos requisitos causa uma modificação massiva no nosso código-fonte, quer dizer que a gente está falhando como arquitetos de software. A gente não está seguindo o Open Closed Principle. Então, esse princípio é muito importante quando a gente fala de módulos, mas ele fica mais importante ainda quando a gente fala de arquitetura. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender esse princípio em nível arquitetural. Então, imagina um sistema financeiro no qual a gente quer imprimir numa página web o relatório financeiro e que os números negativos apareçam em vermelho. O usuário vai poder correr a página com a barra de rolagem. Então imagina agora que os stakeholders peçam uma alteração no sistema. Eles querem que o mesmo relatório financeiro seja agora impresso em preto e branco. Esse impresso tem que ser apropriadamente paginado e agora os números negativos têm que aparecer entre parênteses. Então a gente fica pensando, é claro que para a gente fazer essa alteração, novo código vai ser escrito. Mas a pergunta que fica é, quanto do código antigo vai ter que ser alterado? Então, se a arquitetura do sistema ela é boa, a alteração do código antigo vai ser minimizada. Idealmente, ela vai ser zero. E como que a gente chega nesse ideal? Aplicando primeiramente o Single Responsibility Principle, para a gente modularizar e separar o código de acordo com para quem esse código responde, como a gente viu lá no SRP, e também usar o princípio da inversão de dependência para organizar bem a dependência entre essas coisas. Então, usando o Single Responsibility Principle, a gente pode chegar a um diagrama de fluxo de dados como esse aqui. Aqui a gente tem os dados financeiros dos quais a gente pode gerar relatório, e aí um processo vai fazer análise desses dados e vai gerar dados financeiros para os quais a gente pode gerar um relatório. Esses dados, então, vão ser formatados pelo processo que gera relatório web e o processo que gera o relatório para a impressora. O insight essencial aqui é que gerar os relatórios envolve duas responsabilidades separadas: o cálculo dos dados que vão ser relatados e a apresentação desses dados em formato amigável para a web e para a impressora. Tendo feito essa separação, a gente precisa organizar agora o código-fonte e as suas dependências para ter certeza que mudanças em uma dessas responsabilidades não causam mudanças em outra. Também essa nova organização deve permitir que o comportamento seja estendido sem modificações indesejáveis. A gente pode chegar nessa solução particionando os processos em classes e separando essas classes em componentes. Então essa figura aqui mostra essa divisão de componentes. O componente aqui à esquerda, em cima, é o controlador. O componente aqui à direita, do lado do controlador, contém o interador, ou caso de uso. Abaixo à direita a gente tem o banco de dados. Finalmente, à esquerda a gente tem 4 componentes que representam os apresentadores, os presenters e as views. As classes marcadas com izinho aqui são interfaces. As marcadas com DS são estruturas de dados, data structures. Essas setinhas aqui, com o triângulo aberto aqui, representam implementações de interface ou herança. Então aqui a gente tem implementação de interface, o Financial Report Generator implementa a interface. Financial Report Requester. Aqui também o Financial Data Mapper implementa o Financial Data Gateway. A primeira coisa a notar aqui é que as dependências, ou seja, quando tem uma flechinha indo de um módulo a outro, significa que o código-fonte da classe origem menciona o código-fonte da classe alvo. Por exemplo, Financial Report Controller menciona Financial Report Request, Financial Report Requester e Financial Report Response. Mas o contrário não é verdade. Então, por exemplo, o Financial Report Request não sabe da existência do Financial Report Controller e o Financial Data Gateway não sabe da existência do Financial Report Generator. Por exemplo, aqui o Financial Data Mapper implementa a interface Financial Data Gateway,
mas o Financial Data Gateway é uma interface e não conhece os implementadores dela. A próxima coisa a notar, que é importante aqui, é que cada borda dessa dupla é cruzada apenas em uma direção. Então vocês podem reparar aqui que as setas que saem do controller, por exemplo, elas cruzam essa borda aqui apenas para a direita. Então não há nada dentro do interactor que conhece de coisas do controller. Não há nada dentro do controller que conhece coisas dos presenters. E não há nada nos presenters que conhece coisas das views. Isso quer dizer que esses relacionamentos são unidirecionais. Então esse relacionamento unidirecional fica mais fácil de ver nesse diagrama de componentes. Então a gente tem todos os componentes que a gente viu lá, agora como caixinhas fechadas. E a gente pode perceber o seguinte, que as flechas apontam para os componentes que a gente quer proteger de mudança. Então, se a gente mudar o controlador, a gente não quer que o nosso interactor, que o nosso caso de uso, tenha que mudar também. Se a gente mudar alguma coisa relacionada com a nossa base de dados, a gente não quer que o nosso caso de uso mude. Da mesma forma, se eu mudar aqui o presenter, certo? Quem vai formatar os dados para impressão, eu não quero que mude o meu controlador. Então, as flechas apontam para os componentes que a gente quer proteger de mudanças. Então, esse é o princípio aberto e fechado na prática, certo? Porque a gente está protegendo aqui esses componentes mais importantes de alteração. Então, a gente não vai alterar muito o código desses caras que não dependem de ninguém. Então, a ideia é a seguinte, se o componente A deve ser protegido de mudanças no componente B, então, o componente B deve depender do componente A, e não o contrário. A gente quer que os controladores sejam protegidos de mudanças que acontecem nos presenters. A gente quer proteger os presenters de mudanças que ocorram nas views. E a gente quer proteger os nossos interactors, né, os nossos casos de uso de alteração que ocorra em qualquer parte do sistema. E por que o interactor, né, nossos casos de uso aqui, deve ter essa posição de privilégio? É porque ele contém as nossas regras de negócio. O interactor contém as políticas de mais alto nível da aplicação. Todos os componentes estão lidando com interesses periféricos. Então, por exemplo, o presenter está lidando com interesses de apresentação, que não são tão importantes comparados aos interesses dos casos de uso, das nossas regras de negócio. E outro detalhe importante é que, mesmo que o controlador seja periférico aos nossos casos de uso, ele é central para os nossos presenters e para as nossas views. E apesar dos presenters serem periféricos para os nossos controllers, eles são centrais para as nossas views. Então note como isso cria uma hierarquia de proteção baseada na noção de nível. Os interactors são os conceitos de mais alto nível, então eles são os mais protegidos. As views, como só contém detalhes de visualização mesmo de dados, então elas estão entre os conceitos de mais baixo nível, então elas são as menos protegidas. Os presenters têm um nível mais alto do que as views, mas mais baixo do que os controladores. Então é assim que o OCP, Open Close Principle, funciona em nível arquitetural. Os arquitetos separam a funcionalidade baseado em como, por que e quando eles devem mudar, e organizam essa funcionalidade separada numa hierarquia de componentes. Os componentes de mais alto nível nessa hierarquia são protegidos de mudanças acontecidas em componentes de mais baixo nível. Se você achou meio feio esse design aqui, é que você tem que pensar bem. A maioria da complexidade que aparece aqui no diagrama, ela tem intenção de garantir que as dependências entre os componentes apontam para a direção correta. Por exemplo, o Financial Data Gateway, que é uma interface, está aqui entre o Financial Report Generator, que é um caso de uso, e o Financial Data Mapper, para que a gente faça a inversão de dependência, para que as nossas regras de negócio não dependam de detalhes relacionados com o banco de dados, que é uma coisa de tecnologia. Mesma coisa aqui no Financial Report Presenter. Isso aqui, essa interface está aqui para que o Financial Report Controller não dependa diretamente de detalhes relacionados com os apresentadores. Agora, essa interface aqui do Financial Report Requester, ela está aqui por um outro motivo. É mais para Information Hiding, para a gente guardar a informação, para que o nosso Financial Report Controller não dependa diretamente do nosso Financial Report Generator, que depende das nossas entidades. Se houvesse essa dependência direta, a gente teria uma dependência transitiva entre o controlador e as nossas entidades. E isso não é muito bom do ponto de vista arquitetural. É melhor que os detalhes de implementação
aqui das nossas regras de negócio fiquem protegidos e escondidos dos módulos que utilizam essas regras de negócio. Então, para isso que a gente coloca essa interface aqui entre o controlador e o caso de uso. Obviamente que isso não vai ser necessário em todo tipo de sistema. Se o sistema é muito simples, você pode colocar o seu caso de uso diretamente no controlador. Mas, de maneira geral, é bom você colocar essa interface, até porque você pode mucar ela. Você pode fazer um stub dessa interface, por exemplo, quando você quer simular um erro que acontece no caso de uso. Então é para isso que serve essa interface aqui. E ela também serve para que mudanças nos casos de uso, nas nossas regras de negócio, também não afetem o nosso controlador. Mesmo que o nosso interesse maior é proteger as regras de negócio, aqui a gente está protegendo o controlador também de mudanças nas regras de negócio, por meio dessa interface. Então o OCP é uma das forças direcionadoras da arquitetura dos sistemas. E o objetivo dele é fazer com que o sistema seja fácil de alterar sem incorrer em mudanças muito fortes em código existente. E esse objetivo é alcançado quando a gente divide o nosso sistema em componentes e organiza esses componentes de acordo com uma hierarquia de dependência que protege os componentes de alto nível de mudanças que possam ocorrer nos componentes de baixo nível. Então era isso, espero que tenha ficado mais claro esse princípio aberto e fechado, o Open Closed Principle. Ele é muito importante para as nossas arquiteturas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.